Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar o Senhor nosso Deus com esse louvor que é uma oração. Dizer para Ele que nós o glorificamos com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Porque Ele é o nosso verdadeiro, único Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Todo o universo proclama seu louvor. E ao Deus que tudo criou, nós o exaltamos, Criador, Deus e amor. Tuas obras manifestam, tuas maravilhas, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor. E ao Deus que tudo criou, nós o exaltamos, Criador, Deus e amor. Tuas obras manifestam, e ao Deus que tudo criou, nós o exaltamos, Criador, Deus e amor. Tuas obras manifestam, tuas maravilhas, Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro
Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. Senhor nosso Deus, nosso Paizinho, nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, nós te louvamos, porque o Senhor é supremo, o Senhor é poderoso, o Senhor está acima de todas as coisas, Pai. E mesmo sem nós merecermos, Pai, o Senhor tem derramado tua graça, cuidado de nós, Paizinho, dia após dia, Senhor. O Senhor é o nosso... segura a nossa mão e passa conosco, Paizinho, todas as dificuldades e nos mantém de pé, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor, te louvamos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Recebe, Pai, esse louvor nosso. Nós oramos aqui, Paizinho, no nome do teu Filho Santo, do nosso único Senhor, daquele único que nos salvou, Senhor Deus, porque só Ele nos salva, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse cântico diz: exaltai e engrandecei seu nome. Eu fiquei pensando, se um de vocês chegar onde eu trabalho, se vão perguntar se o José engrandece o nome dele lá no trabalho dele, né? Então isso dá para a gente pensar, se eu estou engrandecendo o nome do Senhor Jesus com a minha vida. Temos um momento muito festivo agora. Vamos receber novos membros, pessoas muito amadas, muito queridas. Eu vou pedir para chegarem à frente a família do Evandro, da Rose e o Nicolas.
Vou pedir para o reverendo dar as boas-vindas para a família. Como é bom e abençoado pronto, agora sim, obrigado. Como é maravilhoso poder receber na nossa igreja mais uma família para juntar forças, serem bênção, servirem ao Senhor. E nós pudemos já, ao longo dos últimos meses, né, saber que essa família chegou até nós para efetivamente segurar aí também, né, segurar com a gente o piano, né, carregar também o piano do serviço do Senhor. O casal e o Nicolas, Evandro e Rosiane, são efetivamente bênção, um casal alegre, um casal simpático, que chegou servindo e nos amando e nós efetivamente amando-os. Graças a Deus por essa família na fé. E nós queremos hoje dar as boas-vindas a eles, dizer o quanto eles são já bênção para nós. E que esse seja o princípio de uma caminhada de serviço na presença do nosso Deus, que nós possamos ajudá-los no seu crescimento na fé e que eles também nos ajudem também no nosso crescimento. Nós queremos agradecer então e louvar ao Senhor pela vida desses nossos queridos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Os irmãos vieram da Igreja Presbiteriana de Monte Sião. Aliás, temos... Os dois são de Monte Sião, não? Americanópolis e Monte Sião. Isso. Temos até um representante para conferir se realmente... né, ele veio tentado até o último momento, falar, não, fica, não. Eu quero dizer que o passe deles foi muito caro, viu, gente? Foi uma negociação difícil. O reverendo Davi Dumas não quis, né, passá-los, segurou até o último momento, mas aí conseguimos. Mas graças a Deus, porque fazemos parte da mesma igreja do Senhor Jesus. Apenas a nossa localização geográfica nos permite estarmos conectados àqueles irmãos próximos, e eu louvo a Deus porque temos agora conosco esta família. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por aqueles que pertencem a ti, foram chamados, transformados, regenerados pelo teu poder, pelo teu Espírito, ó Pai, e que se mostram de forma visível, mostram o amor que eles têm por ti, ó Pai, a disposição de te servir, de estar juntos como igreja, de lutarem pela fé e pela unidade, especialmente, Senhor, da tua igreja, Senhor. Nós queremos te agradecer pela bênção que eles foram, até recentemente lá na igreja de Monte Sião, com o reverendo Davi Dumas, todos os irmãos queridos de lá. Obrigado por aquela igreja tão preciosa, que um dia os recebeu também, da mesma forma que fazemos aqui. Mas que nesse momento, ó Pai, passa esse bastão para a continuidade da vida, do serviço, do amor a Ti, manifestados nesta igreja local, Senhor. Fortalece-os, ó Pai, continua sendo sobre a vida deles, direcionando os seus passos em tudo aquilo que eles fazem. Supre, ó Pai, as suas necessidades, quer emocionais, materiais, quer as necessidades espirituais de sua vida, ó Pai. Abençoa o Nicolas, para que ele possa continuar crescendo em estatura e graça diante do Senhor e dos homens também, ó Pai. E que os seus pais aqui possam dar esse testemunho e ensiná-lo na Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sejam muito bem-vindos. Evandro, Deus abençoe, meu querido. Rose, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo, Nicolas. Deus abençoe esse rapazão. Obrigado. Forte, entusiasmado. A igreja pode se assentar. E muito talentoso também. Bom, agora nós vamos falar de missões, né? Vou chamar o Daniel, o irmão Daniel Cardeal aqui na frente. Ele tem umas coisas boas para falar conosco a respeito de missões. Que Deus te abençoe, Daniel.
Som. Bom dia, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês, de forma breve, a minha experiência no Peru. Para quem não sabe, eu estou fazendo o curso do CFM, que é o curso de formação missiológica, na PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então, aqueles que têm chamado, aqueles que têm intenção de conhecer e fazer o curso, vai então se matricula na PMT, que é a agência da nossa denominação, e aí começa uma grande caminhada, tá? Então, aqui só para mostrar o site da PMT, os missionários, né? O CFM. Pode passar. E aqui, então, quando você começa a fazer o curso do CFM, existe uma exigência, né? Na verdade, são algumas. E uma delas é o estágio transcultural. Se você, então, está fazendo o curso de missões transcultural, o estágio requer a sua experiência em uma outra nação, uma outra cultura, para que você tenha essa experiência. Então, em julho desse ano, essa turma, o estágio CFM 2019, nós fomos para o Peru, né? Pode passar. E o estágio sempre acontece onde tem missionários da base da PMT. No caso, foi na cidade de Huancayo, Peru. Essa cidade é bastante simpática, no meio dos Andes peruano. Algumas informações interessantes. O trajeto foi de 305 quilômetros da capital de Lima até Huancayo. Durou 8 horas de viagem. Nós fomos de um ônibus fretado, numa rodovia bastante complicada, com curvas de 180 graus, subindo. Então, a gente passou alguns momentos com dor de cabeça, com náusea e etc. Não vou entrar em detalhes não, mas foi bem cansativa. Crianças, uma turma que você viu, a foto anterior foi de quase 40 pessoas, inclusive as crianças, mas pela graça de Deus foi muito bom. População de mais de 545 mil e a altitude 3.271 metros acima do mar. Porém, isso é Huancayo, mas durante a viagem a gente vai atravessar os Andes. Então chegamos mais ou menos a 3.600 para depois descer um pouco. Algumas informações rápidas sobre a cidade de Huancayo. É uma cidade economicamente importante na região dos Andes, onde tem universidades, onde tem comércio, serviços. Cidades menores, as pessoas vão para Huancayo para poder então tocar a sua vida, né? É considerada uma informação. A história dela, o Huancayo é antiga. A formação dela vem do povo de Huanca, 500 anos antes de Cristo. Então é uma civilização bastante antiga. E eles têm muito, o huancaiano são muito orgulhosos da sua história, né? Por conta de história de guerra, eles dizem que o huancaiano é indomável. Ninguém vence os huancaianos. Outra informação interessante é que eles é considerado a cidade mais feliz do Peru, por conta de grandes festividades que eles têm, a todo mundo está fazendo festas. Só que ao mesmo tempo eles têm grandes festividades e consumo de álcool, grande índice de adultério, violência contra a mulher. Então a felicidade ela é superficial, né? Nós ficamos, o trabalho foi baseado no trabalho dos missionários de base, né, que ficam concentrados numa escola chamada Cyber Church e Cyber School, né? É um projeto dos missionários de base que tem a escola como alcançar as crianças para depois alcançar respectivamente os adultos. Os trabalhos aconteceram praticamente dessa escola, nós realizamos uma EBF, pode passar. E eu vou tratar algumas atividades que nós fizemos lá. Pode ir. Aqui é a universidade. Nós tivemos a oportunidade de entrar em 3 universidades para falar sobre palestras com tema de religião e ciência.
Quem está palestrando é o Daniel Bovo, para universitários não crentes. Para mim foi espetacular porque eu tive a oportunidade de conversar com alunos não crentes, distribuir folhetos para os não crentes e em alguns momentos conversar sobre fé, né? Aqui foi um momento fora do auditório, conversando com alguns universitários, e pelo fato de você ser brasileiro, isso chama muita atenção deles. Próximo. Na Sober School, nós temos a massoterapia. Algumas atividades eram realizadas em prestação de serviço para os funcionários e também para os pais que levam os alunos. E ali você tem um contato para fazer um relacionamento e falar sobre o Evangelho. EBF, né? O Vinícius, inclusive, passou aqui acho que uns domingos atrás à noite. A EBF nós realizamos com as escolas. As crianças são encantadoras, elas recebem muita gente. Ensina a gente português, alguma palavra em português. Fala, Daniel. Distribuem convites sobre a EBF, sobre os cultos que estavam sendo realizados. Avaliação de pressão, serviço de saúde também. E todos esses serviços eram ponte de contato com a população que vinham para a escola também. Né? Então, diversos missionários, ficamos praticamente o dia inteiro na base da escola. E agora tem um rápido vídeo para mostrar para vocês. Eu tive grandes oportunidades ali. Conhecer mais os meus amigos missionários, estar em outro país, outro idioma, ter contato com o estrangeiro e as dificuldades que esse ambiente proporciona para a gente. Estivemos em praça, entregando folhetos, falando um pouco do amor de Deus, cantando, as pessoas vinham próximo porque era em português, depois a gente trocava para o espanhol, isso foi muito bacana. Mas Deus nos usou, a mim também, para ouvir pessoas que estavam aí com depressão, ansiedade, angustiadas, problemas familiares, e foi oportuno conversar com essas pessoas, orar por elas, falar do amor de Deus para elas. Em uma situação que eu fui comprar água, conversei praticamente 1h30 com uma pessoa dentro de uma adega, e ali, ao final dessa conversa, podia também orar com ela, mais uma vez sendo usada ali por Deus. Dentro da escola, conversando com as crianças em outro idioma, dando ensinamento para elas. Aos professores não crentes também, fazendo devocional. Para mim é especial demais eu ser usado para os não crentes. E é algo que eu sempre quis. Nunca tive oportunidade no Brasil. Mas em Huancaio, ali fomos dar palestra falando sobre o tema de ciência e religião com o pastor Daniel Bovo, e eu pude ser usado e ter a oportunidade de conversar com alguns alunos não crentes. Isso para mim encheu o coração, Deus me renovando as minhas forças e dizendo: eu te uso, a sua capacidade, eu te dou instrumentos e eu vou te usar. Então foi para mim muito especial esse período, além de ficar mais próximo dos meus amigos. Eu fico feliz e contente sendo instrumento nas mãos de Deus. Foi isso. Ser usado por Deus dá um contentamento, uma alegria assim indivisível. Somente quem tem essa experiência constante e de maneira especial nessa situação consegue saber a alegria. E eu agradeço as orações, eu sei que os irmãos oraram. A caminhada ainda é longa, tem uns cursos ainda para fazer e outras coisas também. Mas eu fico contente da caminhada que Deus está me permitindo caminhar nesse momento. Muito obrigado. Vamos ficar em pé, irmãos, fazer oração pelo Daniel e pelas missões. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor usou Daniel e outros irmãos ali para falar para as pessoas, para as crianças, para os motoristas de táxi, para o comércio, e que a tua palavra, sabemos que a tua palavra não volta vazia, sabemos que ela está fazendo efeito na vida dessas pessoas. Nós oramos pela continuidade do trabalho do Daniel, que o Senhor oriente sua vida,
e nos abençoe como igreja. Abençoe os missionários também ao redor do mundo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmão. Obrigado, Daniel. Ok, irmãos. Vamos louvar o Senhor antes. Agora é o nosso momento de ofertório ao Senhor, né? Então, se você veio preparado, pode trazer seu dízimo, sua oferta ao Senhor. E enquanto isso, iremos cantar o hino 221, Vaso de Bênção. Podemos ficar em pé, por favor. Gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas e também uma oração pela pátria, pelo nosso presidente que está sendo operado, vai ser operado hoje, não sei ainda como está esse processo. E podem, por gentileza. Nosso Deus, estamos na tua presença. Te agradecemos por esse momento de oração, por levarmos a ti, Senhor, as nossas súplicas, as nossas, mas também, Senhor, te agradecer pelas respostas que constantemente tens dado a todos nós. Mantém-nos, Senhor,
sempre fiéis a Ti, prontos a orar, prontos a falar contigo, mas prontos também a receber o Teu recado. Dá-nos sabedoria, dá-nos prudência, dá-nos conhecimento cada vez maior de Ti, e que possamos, Senhor, no nosso dia a dia, jamais nos esquecemos de Ti. Que nos prostremos de joelhos, Senhor, ante Ti, e olhemos para trás e depois para frente. Vermos a caminhada percorrida e a que resta a ser cumprida. Mas, acima de tudo, Senhor, nós podemos dizer obrigado, Senhor, porque Tu nunca nos deixaste a sós. Está sempre amparando-nos, guardando-nos, guiando-nos e fazendo com que, Senhor, nos sintamos sempre atraídos por Ti, para sermos reais testemunhas. A caminhada é longa. O caminho a ser percorrido não é menor. Mas temos certeza de que nesta caminhada não estamos sozinhos. Podemos olhar para a nossa pátria tão grande, tão imensa, uma extensão de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma coisa maravilhosa sermos responsáveis por essa pátria e, acima de tudo, responsáveis, Senhor, por levarmos a ela a Tua palavra. Abre-nos o coração, dá-nos coragem, Senhor, porque não é nada fácil. Não é nada fácil sermos testemunhas, mas sabemos que contigo nós vamos, Senhor, até onde Tu nos quiseres levar, sabendo que não vamos sozinhos. Não só amparados por Ti estamos, mas mais do que isso, nossas mãos estão empunhadas às Tuas e deixamos, Senhor, que Tu nos conduzas pelo caminho que Te aprouver. Aceita, Senhor, a nossa oração. Fica conosco. Sejamos Tuas testemunhas. Te honremos, Te glorifiquemos e possamos, ao final, chegar às mansões celestiais, onde vamos continuar a missão agora junto e irmanado contigo. Aceita, Senhor, a nossa oração. Preside a vida de todos nós, a vida desta igreja. Abençoa o nosso pastor, o nosso jovem pastor. Dá-lhe sabedoria para conduzir esse grupo de fiéis que aqui está, que está convivendo nesta igreja, mas que sejam testemunhas faladas, testemunhas vivas do Teu Evangelho, aonde estivermos de nós. É no nome de Jesus que nós oramos e suplicamos essas dádivas, mas o cumprimento desta missão. Amém. Antes da mensagem, eu vou chamar à frente as crianças e as professoras. Podem chegar, crianças. Podem chegar. As professoras também. Vou pedir a nossa irmã Roseli para fazer uma oração pelas crianças e pelas professoras. Isso. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos na sua presença.
seus ensinamentos possam transmitir sabedorias e que todas levem a palavra do Senhor onde estiver. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, o reverendo Paulo César, com a palavra. Queridos, os nossos adolescentes estão em acampamento, estão realizando seu culto a Deus também lá na casa do Silvio, tiveram a escola dominical, estão desde ontem lá, né? Devemos nos lembrar deles também nas nossas orações. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo de número 10. Queridos, nós estamos chegando na etapa final dos nossos estudos nesta epístola tão rica, tão importante para a fundamentação da nossa fé, da nossa visão do reino, da igreja, da salvação, para entendermos também o propósito de Deus para a família, relacionamento conjugal, com filhos. Uma epístola extremamente prática, extremamente profunda, e que termina nos levando para a arena da luta, para a percepção de que nós estamos num campo de batalha, para que nós não tenhamos uma visão errônea acerca da nossa realidade espiritual. Paulo já havia nos dito em Efésios 2 que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, e de fato fomos tirados das trevas, de fato o Senhor nos uniu a Ele, agora o Pai, somos uma família, mas ainda vivemos uma realidade terrena, tomada por lutas e desafios. E Paulo então procura abrir os nossos olhos, a nossa mente, a nossa percepção, a nossa sensibilidade para enxergarmos e estarmos, sobretudo, preparados para esta grande luta. E eu quero então voltar no versículo número 10, capítulo 6, versículo 10, e lemos esse texto sagrado que diz assim: quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora o versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E Paulo termina essa carta dizendo: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isto que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente
a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos ainda. Senhor, faz com que a palavra lida, que efetivamente já opera em nós, possa se tornar uma realidade presente em nosso dia a dia, prática, visível, que não possamos nos esquecer dos teus ensinamentos. Antes, possamos praticá-lo e assim agradar a ti e também termos da tua mão a segurança necessária para caminharmos em dias tão difíceis, em dias tenebrosos, em dias com tantos desafios como os que nós vivemos. Abençoa o teu povo, firma, Senhor, os nossos passos, prepara-nos sempre para as batalhas do dia a dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quem aqui nessa semana teve lutas na sua vida? Quem aqui não teve, né? Fica mais fácil. Quem não teve lutas? Todos nós, com certeza, passamos por lutas em mais uma semana da nossa vida. Eu posso dizer que essa semana, para mim, foi uma semana dura, difícil, de muitas lutas. Eu estive presente em 2 enterros, 2 ofícios fúnebres, visita à UTI, visitando criança na UTI, além de fazer o trabalho do dia a dia, as visitações, treinamento aqui com os irmãos futuros diáconos, a participação com os nossos irmãos, os homens, nos HBs lá, homens bíblicos, na sexta-feira, além das nossas lutas pessoais também, familiares. Então, uma semana extrema, uma semana de muita intensidade. Mas eu acredito que, para cada um de nós, com pequenas variações, também deve ter sido uma semana de muitas lutas. E eu quero olhar para esse texto, entendendo exatamente a nossa realidade de lutas. O texto que está diante de nós é um texto para ser prático. É um texto para a gente se ver diante dessa batalha e entender a dimensão dessa luta. Nós já temos falado acerca disto, e é importante nos lembrar de que nós estamos não apenas com as nossas questões pessoais, você tem desafios profissionais, desafios acadêmicos, desafios familiares, etc., etc., mas o apóstolo Paulo procura nos mostrar que nós estamos, sim, numa arena espiritual. Há muita coisa em jogo, e o inimigo quer usar as coisas que estão ao nosso redor, o sistema do mundo, a nossa própria carne, contra nós, para mexer com a nossa fé, para tirar o nosso ânimo, para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa confiança, para tirar o nosso desejo de servir ao Senhor, para tirar o nosso tempo para que nós possamos servir ao Senhor. Há coisas legítimas que nos envolvem e que procuram nos afastar de Deus também. E então essa luta é uma luta renhida, é uma luta em que nós somos chamados a estar atentos, a percebê-la ao nosso redor e termos uma postura. E essa postura é uma postura do dia a dia, não é apenas uma postura do domingo, mas é na segunda, na terça, na quarta. Todo dia que eu acordo eu devo me revestir de toda a armadura de Deus. Eu devo pensar em cada uma dessas peças e devo colocá-las em uso para que eu consiga resistir mais um dia. Cada dia é um dia de resistência. Não é apenas uma vida de resistência, é cada dia. Você acorda, resista aquele dia. Resista mais um dia. E quando nós chegamos aqui no domingo e louvamos a Deus, falando, mais uma semana se passou, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor esteve ao nosso lado. Por isso nós estamos alegres, por isso estamos aqui, porque temos um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Mas esse Deus que é refúgio e fortaleza, ele diz, olha, para você, meu amigo, ficar firme, eu te dou a minha armadura. E nós vimos até a semana passada essas peças da armadura que o Senhor Deus nos dá. É importante percebermos que essa nossa luta não é uma luta para vencermos o maligno, ele já está vencido. Nós fomos conquistados por Cristo Jesus, transformados, ele é quem nos deu a salvação, toda a obra já foi realizada por ele. Mas vivemos no estado do já e ainda não. Então já desfrutamos dessa salvação, da esperança eterna, da segurança da salvação na nossa vida, mas ainda não desfrutamos da glória eterna, da qual Ele tem preparado para todos aqueles que o amam.
enquanto nós estivermos aqui na terra, enfrentaremos ainda um inimigo furioso, como diz o texto lá de Apocalipse capítulo 12, que ele é como um dragão, e aquele dragão que vem sobre o mar, sobre a terra, com toda a sua fúria, querendo devastar a igreja do Senhor Jesus Cristo, e de uma forma geral e de uma forma também particular, individual, a cada um de nós. Se não for o Senhor dos Exércitos que estivesse conosco, e nós já teríamos sido tragados vivos, mas é o Senhor quem nos ampara, é o Senhor quem nos protege. Graças a Deus pela vitória que nós alcançamos em Cristo Jesus na cruz, uma vitória definitiva, não esperamos ainda um segundo momento dessa vitória, no sentido daquilo que Cristo fez por nós, já está garantida, realizada, é totalmente pela graça dele sobre nós. Então nós recebemos isto e isto nos impulsiona, a nossa motivação é a alegria da vitória que o Senhor Jesus teve lá na cruz do Calvário contra as forças do mal. A palavra de Deus diz que lá na cruz ele despojou todo o armamento, o poder do inimigo foi retirado lá na cruz do Calvário. Foi ali que a cabeça da serpente foi esmagada, de forma que ele não tem mais aquela mesma condição que ele tinha até antes da cruz, quando ele ainda podia enganar as nações. Veja que antes da cruz de Cristo, as nações, para conhecer a verdade, tinham que se aproximar do povo de Israel, tinham que fazer parte do povo de Israel, mas após a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição, o Espírito Santo derramado sobre o povo, agora vós sereis minhas testemunhas, e então o Evangelho vai se espalhando mundo afora, em cumprimento àquela palavra dada a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e nós aqui também fomos alcançados por isto. Quem nos condenará? O inimigo, que é o grande enganador e o acusador, como ele consegue nos condenar? Não consegue, porque a palavra de Deus diz que é Deus quem nos justifica. Então, nós temos todos os aspectos da salvação nos trazem paz. É para o cristão sentir paz, alegria e descanso no Senhor. O Senhor Jesus é o nosso sábado, nós descansamos nele, o nosso coração está guardado nele. Mas a palavra de Deus diz que dentro dessa condição é para que cada um de nós receba, assuma, veja, o texto diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, daquilo que vem do Senhor. E aí ele nos diz então, quando ele nos fala acerca da armadura de Deus, cada peça dessa armadura representa Cristo. Quando você fala da verdade, Cristo é a verdade. Quando você fala da couraça da justiça, Cristo é a nossa justiça. Quando você fala acerca do capacete da salvação, Cristo é a nossa salvação. Quando você fala do Evangelho, Cristo é o Evangelho propriamente. Quando você fala acerca do escudo da fé, Cristo é o autor da fé. Quando você fala acerca da espada do Espírito, Cristo é o verbo, Ele é a palavra. Então nós nos apropriamos do Senhor Jesus na nossa vida, para podermos ficar firmes contra as ciladas e os ataques que o inimigo realiza todos os dias contra nós. E agora, olhando para esse versículo de número 18, nós vemos que Paulo vai complementar toda essa armadura com uma postura. Você precisa ter uma postura no meio de uma batalha. Como é que o soldado se porta? Ele pode ter toda essa armadura, ele pode carregar um escudo, pode carregar a espada, pode ter lá o seu cinto, pode ter sua couraça, pode estar com a sua sandália preparada, mas é preciso que ele tenha postura de soldado, é preciso que ele esteja atento como soldado, é preciso que ele esteja o tempo todo vigiando, e aqui Paulo vai dizer em oração também, oração e súplica. Perceba no texto que a gente pode dividi-lo de duas formas. A primeira é ressaltando a palavra todo, toda, todos. Veja como está ressaltado no texto. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que me seja dada, no abrir da boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Você pode olhar esse texto, e se você quiser estudá-lo, basta que você enfatize onde estão aí os toda, todo, não é? Essas palavras dão
uma qualidade ou apontam para onde Paulo quer dar a sua ênfase. Ou você também poderia perguntar no texto como, quando, para quem devemos orar e para que devemos orar. E essa linha que eu gostaria de seguir aqui no texto. Veja, irmãos, Paulo agora vai chamar a atenção para que nós utilizemos toda essa armadura de Deus, mas em oração. E nisto ele vai enfatizar a importância da oração na vida do soldado. É incrível como a palavra de Deus é coerente. Paulo não poderia deixar de falar sobre oração. Porque como você poderia se revestir de toda a armadura de Deus e não estar em oração? Seria um contrassenso. Veja, a oração, ela diz respeito à nossa comunhão e relacionamento com Deus. Através da oração, eu e você conversamos com o dono de toda essa armadura. Imagine você receber de Deus toda a armadura, mas não ter um relacionamento com o dono da armadura. E o ponto a destacar aqui, então, é este. Paulo está dizendo, ora, é tão importante ter armadura quanto se relacionar diretamente com o proprietário, com o dono de toda essa armadura. Nós nos relacionamos com Deus. A vida cristã é inerentemente uma vida de relação com Deus. Não é de apropriação de bênçãos ou de métodos para você vencer na sua vida. Poderíamos dizer, olha, 5 formas de você ser um crente vitorioso, 10 maneiras disso, daquilo. Não. A vida cristã é inerentemente uma relação com o Deus Todo-Poderoso, Criador, que nos fez para nos relacionar com Ele. Basta abrir lá em Gênesis e no seu capítulo 2 e você vê ali, Deus está se relacionando com os seres criados à sua imagem e semelhança. No capítulo 3, após o pecado, Deus ainda fala diretamente a Adão e Eva, mostra para eles a consequência do pecado deles e depois eles são expulsos do jardim para nunca mais terem aquela relação de proximidade com o Criador. Mas Deus fez o homem para ter esta relação de proximidade, para ele poder conversar com o seu Pai, para poder falar com o seu Criador, para poder ouvir a sua voz, e o pecado então, ele nos afastou dessa comunhão. Mas em Cristo Jesus, esta comunhão foi reativada, essa comunhão foi novamente resgatada. É justamente quando falamos de religião, né, essa palavra que significa um religamento. Então nós nos religamos com o nosso Deus, mas através de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui Paulo então está estabelecendo a importância e a prioridade que a oração deve ter na vida do soldado, que está se defendendo dos ataques do inimigo. Então ele diz, ora, vocês vão se revestir de toda a armadura, mas com toda oração. E a oração, Paulo mostra aqui, deve ser algo comum, contínuo, diário e algo que jamais cessará na vida do cristão. Nós temos essa chamada também, este mandamento em outros textos da palavra. Paulo fala lá aos Tessalonicenses, orai sem cessar. E Paulo também está dizendo aqui, orando em todo o tempo. Então, nós devemos entender a importância que a oração tem para que nós possamos nos manter firmes contra as ciladas do diabo. Não basta você tomar toda a armadura de Deus, mas não estar em relação com o Deus da armadura. Então, com toda a oração, pense um pouquinho na importância disso. O que é a oração? Como você tem falado com Deus? Eu creio que no momento em que nós temos uma perspectiva correta em relação a Deus, estudamos pela palavra, sabemos quem é Deus, no momento em que nós nos colocamos diante dele, imediatamente o nosso coração vai sendo transformado. Não há como você orar no sentido bíblico do que é oração. Veja, não estou falando
apenas de um mantra, não estou falando de uma repetição de palavras, não estou falando de algo que apenas saia da sua boca para fora. Mas quando você se coloca diante de Deus para orar, neste momento o seu coração está sendo transformado. Porque você vai ter uma visão acerca de Deus, imediatamente você vai, como Isaías, tendo aquela percepção da grandeza, da glória de Deus, da sua majestade, você percebe a sua santidade, você olha para Ele e fala, poxa, eu estou diante de um Deus que é justo, diante de um Deus que é bondoso, um Deus grandioso de amor, um Deus soberano, e quanto mais você vai percebendo a grandeza desse Deus, mais o seu coração se encolhe, no sentido de perceber a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua dependência. Você vai percebendo como você é apenas um servo diante desse Deus. A oração, ela tem um poder tremendo na nossa vida. A oração, ela nos transforma. É importante entendermos isso. A oração não é um meio para transformarmos Deus, no sentido de fazermos Deus ser convencido de alguma coisa que nós precisamos, ou de tentar chamar a atenção de Deus. Olha, Deus, eu estou aqui, viu? Olha para mim. Ou de alguma maneira tentarmos convencer Deus. Não. A oração tem o poder de nos transformar. Basta que você se coloque na presença de Deus da forma adequada. Cuidado, para que as nossas orações não sejam aquelas orações superficiais, fast food, apenas para atender aquelas, vamos chamar, demandas obrigatórias do dia, né? Você tem aqueles momentos que parece que você se sente obrigado a orar, na mesa, antes de dormir ou acordar, mas às vezes esses momentos se tornam apenas palavras, como se aquelas palavras fossem uma repetição do dia anterior, você não se prepara para orar. Quando nós, e qualquer um de nós que se colocasse diante de alguém importante, uma autoridade, ou diante no seu emprego, diante do chefe, você vai ter uma reunião com ele, você se prepara para aquele momento, você pensa nas palavras, elas têm que ser medidas, não é qualquer palavra. Mas com Deus, muitas vezes, nós agimos de qualquer maneira, nós não pensamos na gravidade, na importância, na reverência, nós não nos preparamos para entrar na presença de Deus e falar com Ele. É evidente que em todo momento, em todo lugar, Deus está presente. É evidente que Deus conhece o nosso coração e não são palavras bonitas que fazem qualquer diferença para Deus. Mas o ponto é que nós precisamos nos preparar para falar com Deus, para que não saia da nossa boca, do nosso coração, palavras simplesmente vazias, palavras superficiais, palavras que não percebam a dimensão do que nós estamos fazendo. A oração, sem dúvida, é o grande privilégio que o cristão tem na sua vida. Lá em Hebreus capítulo 10, o texto nos convida a orar, dizendo, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse convite que o autor aos Hebreus faz é dentro de um contexto que para o judeu era algo intransponível. Entrar no templo, no Santo dos Santos, era algo inimaginável. Ele tremeria os seus pés, a sua base. Ele jamais se atreveria a tal. Mas, porque Cristo rasgou esse véu de alto a baixo, então nós somos convidados a termos essa intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Mas não de qualquer forma, porque continuamos a adentrar na presença do único Deus verdadeiro. Continuamos a entrar na presença do Deus El Shaddai, do Deus Jeová, do Deus Senhor, Senhor da glória. Entramos na presença dele e devemos então fazer isto de maneira reverente. Paulo continua aqui, quando ele mostra o como devemos fazer isso, ele diz com toda oração. A oração em si é explicada na palavra. Jesus fala como nós devemos orar lá na oração do Pai Nosso, e lá nós vemos que Jesus nos ensina primeiramente a adentrar na presença de Deus, já observando o próprio Deus e colocando Deus em primeiro lugar sobre as nossas próprias demandas e necessidades. Seja feita a tua vontade, Senhor.
e depois colocando a nossa própria vida e as nossas demandas. Paulo continua dizendo, e súplica, toda oração e súplica. Um soldado vai precisar de suprimento todo dia. Você não entra em batalha com o seu próprio suprimento. Você precisa, portanto, reconhecer a sua fragilidade. Quando você acorda de manhã, já é o momento de oração e de súplica. O dia não está ganho. Você está começando ainda aquela jornada. Lutas virão, surpresas vão acontecer. A gente não imagina o que vem pela frente. E por isso é o momento de nós nos colocarmos na presença do Senhor e suplicarmos pela graça dEle, pela sabedoria. Senhor, me fortalece nesse dia, me ajuda a saber como usar toda a Tua armadura, porque eu só sei de uma coisa, o inimigo virá contra mim. A Tua palavra me avisa acerca disto. E como súplica nós nos colocamos no nosso devido lugar como indigentes, como aqueles que não têm nada para oferecer e dependem totalmente de Deus. Paulo diz, orando em todo tempo no Espírito. E é para orarmos, de fato, em todo o tempo. Isso não significa que você sai de casa verbalizando essa oração e volta de casa o dia inteiro verbalizando a sua oração. A palavra aqui, tempo, é a palavra kairos, que já foi usada antes em Efésios e que significa oportunidade. E então nós devemos orar em toda oportunidade. E um dia nos traz muitas oportunidades para orar. Devemos estar, evidentemente, em espírito de oração, mas há momentos em que Deus nos dá essa oportunidade de orar, seja no carro, seja chegando no trabalho, seja das mais diversas formas. Muitas vezes essa oportunidade vem a nós através de uma provação, uma dificuldade. Quando ela bate, a primeira coisa que nós lembramos, Senhor, me acuda. Mas não é só com os problemas que devemos orar. As oportunidades são de gratidão, as oportunidades são diante da nossa percepção também da realidade ao nosso redor, das dificuldades que as pessoas passam. Então nós devemos orar em todo o tempo. Mas esta oração deve ser feita no Espírito, diz o texto. A palavra lá em Romanos, no capítulo 8, nos fala que nós somos auxiliados pelo Espírito Santo. Não há oração eficaz que não seja no Espírito. Nós precisamos do Espírito. Então, como é que é orar no Espírito? Eu creio que aqui, primeiramente, nos liga de novo a palavra. O Espírito Santo, ele age por meio da palavra. E para orarmos no Espírito, é preciso orarmos na palavra. Orar no Espírito é uma conexão com Deus feita através da palavra, porque Tiago nos diz que nós podemos pedir, mas quando pedimos mal, nós não recebemos. Quando nós pedimos para esbanjar nos nossos prazeres, nós não recebemos. Esse tipo de oração não é a oração que o Espírito Santo está fazendo, intercedendo ou nos ajudando a fazer. É uma oração feita na nossa carne. Então, ore no Espírito. Qual é o diferencial? É porque você faz esta oração respaldada por aquilo que você sabe que Deus quer da sua vida, por aquilo que você sabe que Deus ouve, no sentido que é da sua vontade. Existem orações que nós fazemos na carne, e o texto aqui diz, ore em todo tempo no Espírito. Essa oração é uma oração que deve ser feita com o auxílio do Senhor e no Espírito. E para isto, diz o texto, vigiando com toda perseverança. Então, nós temos aqui também o elemento do vigiar, o olho aberto. Oramos, mas atentos aos sinais e os ataques do inimigo sobre a nossa vida. Essa oração é vigiando e é uma oração com toda perseverança. Nós não paramos de orar, ou a nossa oração, ela não depende do resultado propriamente. Nós pedimos a Deus, quando oramos, podemos pedir pela vida dos outros, podemos pedir pela nossa vida, certamente, podemos suplicar ao Senhor em necessidades, mas a nossa oração não cessa, é dependente do resultado que o Senhor nos dá. Nós continuamos orando. O que nós somos chamados é a perseverança na oração, e não pela busca dos resultados na oração. Veja que muitas vezes Deus pode não responder do jeito que nós queremos. Nós oramos, por exemplo, uma oração que certamente é
legítima, é por uma mudança da vida de alguém, pela transformação, pela conversão de uma pessoa. E você não vai simplesmente abandonar a sua oração, porque até o tempo que você achava, essa pessoa não teve mudança na vida dela. Você continua orando por aquela vida. Nós devemos manifestar esta perseverança, e essa perseverança, ela é parte daquilo que Deus nos chamou em termos da oração e em termos da nossa fé. O texto continua dizendo, e súplica por todos os santos. Veja, súplica por todos os santos. É interessante que aqui quem ora pelos santos somos nós, né? Nós oramos pelos santos e não são os santos que oram por nós. Porque os santos são o próprio povo de Deus, somos nós, separados. E o texto diz, olha, devemos suplicar. E aí chama a atenção o fato de que não por mim primeiro, mas eu oro pelo outro. A minha preocupação deve ser pelo outro. Veja que a igreja de Cristo, que Paulo já falou em Efésios, acerca da unidade dessa igreja, do grande milagre de juntar-se gentios e judeus no mesmo local e serem todos uma mesma família, é isto, é uma unidade, ela é feita de forma coletiva, nós temos que orar uns pelos outros. Eu dou graças a Deus por iniciativas que têm surgido aqui no nosso meio. As mulheres de oração oram umas pelas outras e oram também pelos irmãos fora do seu círculo. Os homens bíblicos têm assumido um desafio de orar uns pelos outros, e nós já dividimos lá, os irmãos estamos orando. O coral também tem feito isso, vamos dividir pessoas e começaram também a orar uns pelos outros. Amém, irmãos? É isso mesmo, nós estamos seguindo o que o texto sagrado está nos mandando fazer. E cada um aqui, independente de estar no coral, nos homens bíblicos, ou fazer parte do grupo de oração das mulheres, também deve orar por outros irmãos, e faça isso de forma sistemática, regular. Eu gostaria de colocar isso como desafio para a igreja, que você, se você não está em nenhum desses círculos, ou ainda que você esteja, que você eleja uma pessoa nessa igreja para orar, uma família, assim, eu vou orar pela sua vida, e você ore durante os próximos 2 meses, você fala assim, eu vou orar por vocês, e essa família pode orar também por você, né? Alguém vai orar por você e você ora pela outra pessoa. Isso é muito importante, gente, para justamente nós podermos nos sustentar nas nossas lutas. Eu pergunto uma coisa a você, irmão e irmã, se essa semana acontecer uma coisa difícil, grave, um problema muito sério, a quem você vai ligar, que irmão da igreja você vai ligar para dizer, olha, ore por mim, porque está acontecendo uma coisa muito séria aqui. Às vezes você não precisa nem dizer o que é, né? Mas basta que você tenha uma cobertura de oração, alguém esteja orando por você. Quem é essa pessoa? Você tem essa pessoa? Pois é importante que você tenha. É importante que a igreja toda esteja entrelaçada, assim. Existe aqui uma espécie de uma trama de roupa, né? Cada um está ligado ao outro. Então, quando o inimigo vem e ataca de um lado e ataca do outro, nessa trama, ela pode até, né? A roupa pode até balançar, mas ela está firme ali, porque um está orando pelo outro, cuidando uns dos outros. E é isso que Paulo quer, ele fala exatamente acerca disso, olha, súplica por todos os santos. E Paulo aqui, versículo 19, ele se inclui, ele diz, e também por mim. Isso é muito bonito. Paulo está dizendo, eu não sou o apóstolo revestido de uma couraça, né? Eu não sou blindado, de maneira que eu também não precise das orações dos irmãos. Eu preciso. E orem para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. É interessante, Paulo não pede nada para ele mesmo, né? E orem por mim para que eu tenha um pouco mais de conforto nas prisões, nas dificuldades, orem por mim para que... Não, ele pede intrepidez, ele pede ousadia para falar. Mas por quê? Porque tanta pressão na vida do apóstolo Paulo, ele não queria recuar em nenhum momento, ele não queria pensar nessa possibilidade, não queria ter medo. É igual um piloto, né, de Fórmula 1, sei lá, se esse piloto tiver medo de velocidade, se ele tiver medo de acidente, ele não vai ser piloto, ele não vai conseguir, né? Ele vai travar antes da partida ali, ele vai ficar com medo, não pode. O cristão também não pode ter medo de adversidades, eles têm que pedir ao Senhor, Senhor, me dá ousadia. Eu não posso pedir, Senhor, me dá conforto, Senhor, me faz com que nada aconteça na minha vida essa semana. Não peça assim. Peça, Senhor, aquilo que for acontecer, ó Pai, me dá forças, me dá sustentação, me dá intrepidez.
E mais, eu quero ser um embaixador. Mesmo em cadeias, eu quero ser ousado para falar como me cumpre fazê-lo. A igreja lá em Atos capítulo 4 pede a mesma coisa, né? Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo contra a tua igreja e tira as ameaças? Não. E nos dá intrepidez, nos dá ousadia também para podermos falar. Então, isso é indispensável, nós precisamos disso na nossa vida. Queridos, então, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, né, pastor, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Se o inimigo ataca a todos, ataca a liderança de uma forma especial. Orem pelos presbíteros da igreja. A gente percebe quando o inimigo está num movimento ali, tentando acertar determinadas pessoas e a liderança da igreja de uma forma especial. O inimigo está tentando acertar a liderança e está tentando acertar os presbíteros da igreja. Então, ore, meus irmãos, nós precisamos dessa retaguarda de oração, para que a igreja tenha condições de resistir firme, e resistindo, ela cresce, e resistindo, ela dá testemunho do poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe, e que nos prepare para mais uma semana de lutas contra o inimigo. Amém. Vamos cantar o hino 107. Fortalece no Senhor como a tua igreja, para enfrentarmos as nossas lutas, para enfrentarmos o inimigo,
no dia a dia. Ó Pai, que possamos colocar em prática esta palavra que visa termos uma vida de oração todos os dias, ao acordar, ao tomar o café, ao ir para o trabalho, no trabalho, na escola, ao voltarmos, ao estar em casa, ao termos um momento de reunião com a nossa família, ao deitar à noite para dormir, agradecendo o dia, confessando os nossos pecados, que tenhamos, Senhor, esta atitude de orar em todo o tempo no Espírito. E assim, ó Pai, nos protegermos, proteger o nosso coração, suplicando diariamente pelas necessidades que temos, seja do pão, seja da proteção necessária, seja pela nossa família e por todos os santos, todos os que estão ao nosso redor, ó Pai. Pedimos pela Tua igreja, que o Senhor nos proteja, nos ajude a crescer em graça, crescer em número também, alcançando pessoas lá fora que precisam também ouvir esta mensagem, a mensagem salvadora do Teu Evangelho, ó Pai. Que a Tua igreja possa ser este mensageiro neste bairro e nos locais onde cada um aqui mora, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Divino Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, até a volta gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos chegando aqui no final do culto ao Senhor. Não poderia deixar de mencionar, essa semana a irmã Kátia, esposa do presbítero Iô, eles estão em outra igreja. Ela perdeu a mãe, né? Perdeu a mãe, mas o céu ganhou uma alma, né? Então, eu gostaria de orar nesse momento pela avó do Arthur, eu não me recordo o nome dela, Dona Zeli. Dona Zeli, eu orar pela avó, não, nós não oramos pelas pessoas que se foram. Vamos orar pelos vivos, né? Orar pela Kátia. Nada como ter uma esposa virtuosa, né? Vamos orar pela Kátia, pelo presbítero Marcelo Iô e também pela família, né? Pela Adriana, pelo presbítero Marcelo, pelo presbítero Iô e pela Anice, né? E pelo irmão Paulo, que estava aqui agora há pouco. Vamos orar por toda a família, para que Deus console os seus corações, né? Vamos orar então nesse momento. Pai, nós agradecemos pela vida da Dona Zeli, uma serva Tua, que está contigo, Pai. Pedimos pela família, pela Kátia, pelo presbítero Marcelo e por toda a família, que o Senhor esteja consolando como só o Teu Espírito sabe fazer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos algumas visitas ilustres aqui, irmãos. Celeste, temos a Celeste conosco, a Celeste e o marido, e o Rafael dos Santos. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe, vocês se sintam bem em nosso meio. E temos aqui também, não estou conseguindo ler, Leonardo, é isso? Leonardo e Carolina. Então, levantem a mão, Leonardo e Carolina, que Deus os abençoe. Então, nós como igreja, vamos abraçar e carregar esses irmãos no colo. Ainda tem 3 filhos aí. Amém. Que Deus os abençoe. Tem mais gente aqui. É verdade. Então, gente, vamos cumprimentar quem está perto, por favor, cumprimente os visitantes, né? E não sei se tem mais algum aviso, reverendo. Queridos, tem um convite
também para fazer aos irmãos. O convite já já vai aparecer aqui. Na verdade, eu queria convidar a Patrícia. Patrícia, você pode vir aqui para fazer esse convite? Por gentileza. Peguei ela de surpresa. Entrou um passarinho aqui na igreja. Patrícia, bom dia. Tudo bom? Eu vou pedir para a Patrícia fazer esse convite, porque ela é a responsável pelo projeto, é a pessoa que está coordenando esse trabalho, e agora o convite à igreja. E por que esse convite? Bom dia, graça e paz. Bom, na verdade, eu trabalho na orientação educacional lá no Mackenzie Gianópolis, e somos em 10 orientadoras. E nós temos um projeto que chama Mãos Dadas, é um projeto de parceria com os pais, projeto de palestras, né? Então, são 4 ou 5 palestras ao ano, que nós convidamos os pais, geralmente é uma sexta-feira à noite, e aí já tem alguns palestrantes. E há um tempo atrás, não sei se foi o final do ano passado, ou começo deste, que foi o final do ano passado, eu ouvi aqui a palavra do nosso pastor falando sobre o propósito de vida para os seus filhos, né? Se nós temos um propósito, se nós entregamos a Deus esse propósito. Isso tocou meu coração. E aí levei para o nosso grupo e nós oramos. Nós, viu, pastor, as orientadoras, antes de eu fazer o convite. Quando eu fiz o convite, o pastor, essa humildade em pessoa, né? Não, mas lá não, acho que eu não vou, eu não faço palestra. E até demorou um tempo, assim. Eu convidando, conversando, mandando e-mail, até que o dia ele falou assim, opa, a irmã foi tão perseverante, né? Mas, na verdade, não é que eu fui, é Deus que estava tocando o nosso coração com relação a isso, né? E, na verdade, os convidados são, eu creio nisso, nós cremos nisso lá na orientação, é um direcionamento de Deus mesmo, né? Então, eu já peço até para os irmãos que orem por isso, e lá no Mackenzie o que não falta é pastor, é palestrante, para falar. Essa semana a diretora me chamou, falou, ai, Patrícia, tem um moço que mandou 4 e-mails para você e você nunca chamou. Eu falei, mas é que não funciona assim, né? É uma coisa que nós oramos. E aí nós convidamos o pastor, ele no dia 13, sexta-feira agora. Sexta-feira é difícil, mas é às 7h30 da noite, lá no auditório da Escola Americana. E o pastor vai falar sobre uma vida com propósito, pensando no futuro dos seus filhos. Que é justamente isso que eu falei para vocês. E eu, quando o Pedrinho ele tem 12 anos, uns 5 anos, eu orando, né? E sempre a gente ora e pela esposa e pelos filhos, ele falou assim, ô mãe, por que você ora pela minha esposa se eu ainda sou criança? E assim, eu tenho orientado os pais que me procuram com questões pontuais a justamente isso, né? A gente pensa no agora, e tem que orar pelo agora, né? Pela saúde, orientação de Deus e tal. Mas e o futuro? E o propósito da vida? Você tem mostrado para os seus filhos qual é o propósito? E eles têm entregado isso a Deus? Então, acho que esse é o grande objetivo. Então, é isso. Aí nós estendemos aí a toda a igreja, aos pais de coração. Quem puder comparecer, só na portaria fala que é um convite para Mãos Dadas. Provavelmente tem que apresentar o RG e tal. E a Escola Americana, a entrada melhor é na Rua Piauí. Mas se entrar pela Itambé, os seguranças orientam. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Pastor, gostaria de orar por você. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, Pai de amor e bondade, obrigada, Pai. Obrigada por esse momento, por essa igreja, por esses irmãos. Obrigada pela vida de todos que estamos aqui, Senhor, e de seus familiares. Querido Deus, pedimos em especial agora uma bênção sobre o nosso pastor Paulo, Pai, pela palavra que ele dará nesse dia aos pais, que
o Senhor possa tocar através aqui do nosso pastor, o coração dos pais e de todas as pessoas presentes, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade, Pai, e vá à frente, Pai, de qualquer dificuldade, Senhor, nos abençoa, nos guarde, nos dê sabedoria, Pai, e nos oriente como pais, como irmãos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Cuida do pastor, da Vivi, da Sophie, de toda a família deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Você sentiu o desafio? Então você sentiu. Orem, por favor, para ser pastor durante essa semana, viu? Para que eu possa ser usado por Deus, exatamente. Para que Deus... Isso. Então, obrigado, Patrícia. Deus os abençoe. Todos convidados.